Boa noite a todos os irmãos. Hoje estamos lendo o livro Disciplina Cristã, no tema Quais são os tipos de disciplina cristã, a partir desse parágrafo. Vamos estar lendo, irmãos. Se, por outro lado, a inconsistência que você notou no andar de irmão não é de natureza tão séria a ponto de causar sua excomunhão ou mesmo uma repreensão pública diante da igreja, porque no devido amor ao seu irmão, você não vai até ele e tenta remover a contaminação que você notou lavando seus pés de acordo com um exemplo e ordem solene do nosso bendito Senhor e Mestre, está em João 13:14, disto falarei adiante. Irmãos, eu vou estar pedindo desculpa a vocês, que era para nós pegarmos, né, de um parágrafo maior, né? Vamos estar iniciando daqui, irmãos, para a gente poder ter mais entendimento, né? Aí ele começa aqui. No terceiro caso, isto é, ficar afastado da mesa do Senhor, porque você acha que tem motivos para suspeitar de um irmão, seja por ter notado algo errado em sua caminhada, ou por ter ouvido algum mau relato sobre ele, saiba que sua maneira de agir parece ser ainda mais perversa e pecaminosa, pois ou a coisa ruim que você notou em sua caminhada, ou que ouviu falar dele, é de tal natureza que o torna sujeito à disciplina da igreja, isto é, causa sua excomunhão da Assembleia, ou é de natureza menos urgente e solene. No primeiro caso, é seu dever informar a igreja sobre o mau proceder dele, se for provado e conhecido por você como um fato, a fim de que o mal possa ser eliminado da Assembleia. Em vez disso, seja por medo dos homens, seja por motivos naturais do amor humano, das amizades ou das relações familiares, você se excomunga a si mesmo da mesa e da igreja, fazendo com que ambas sejam contaminadas e imaginando assim pacificar sua consciência e mantendo-a pura. Que impureza, que covardia, que pecado grave contra Deus, contra Cristo e a igreja. No caso aqui, são os tipos de disciplina. Se por outro lado, a inconsistência que você notou no andar de irmão não é de natureza tão séria a ponto de causar sua excomunhão ou mesmo uma repreensão pública diante da igreja, porque no devido amor ao seu irmão, você não vai até ele e tenta remover a contaminação que você notou lavando seus pés de acordo com o exemplo e ordem solene de nosso bendito Senhor e Mestre. Disto falarei mais adiante. Você suspeita do seu irmão? O amor não suspeita mal. Você desconfia dele? O amor tudo crê, tudo espera. 1 Coríntios 13. Ou a sua desconfiança é baseada na informação de algum irmão de confiança. Pergunte a esse irmão confiável se ele falou com o irmão contra quem ele lhe forneceu essa informação prejudicial. E se ele não o fez, ofereça-se para acompanhá-lo sem demora até aquele contra cujo caráter piedoso ele levantou dúvidas em sua mente.
Se ele recusar fazer isso, repreenda-o severamente, imediatamente descarte de sua mente qualquer outro pensamento suspeito contra aquele irmão, pois você não tem o direito de alimentar sequer uma sombra de suspeita contra um companheiro crente, a menos que seja baseados em fatos inegáveis e testemunhas dignas de confiança. Proferir ou espalhar tais suposições malignas, ou mesmo apenas expressões depreciativas sobre um irmão crente, o que pode ser feito, às vezes, de uma forma aparentemente inocente e de maneira meio jocosa, não é apenas algo vil e ímpio, mas é realmente diabólico. Em muitas reuniões, toda a verdadeira comunhão, paz e bênçãos foram interrompidas e perturbadas, tendo o acusador de nossos irmãos conseguido impregnar a atmosfera espiritual em tais assembleias, como uma vaga desconfiança, mais suspeitas e indistintas apreensões, a tal ponto que a respiração espiritual nessa atmosfera tão espessa e venenosa tornou-se quase impossível e terminou com a dissolução da Assembleia. Irmãos, é muito grave, né? Muito grave a gente levantar suspeitas de um irmão se realmente não for um fato como o escritor descreve no livro. Como eu não sei se os irmãos, nos outros estudos de sábado, eu estava me referindo a um irmão que, pelo comportamento, né, eu tinha que ir até ele para conversar, mas antes de eu ir até ele, primeiramente eu tive que ir ao Senhor perguntar se era para conversar com esse irmão. E foi tarde demais. O Senhor respondeu minha oração, mas quando eu fui até o irmão foi tirado de comunhão pela Assembleia. Quer dizer, esse irmão jamais iria me ouvir. Se ele não ouviu outros irmãos, ele não iria ouvir o irmão. Mas é o Senhor cuidando da Assembleia por causa do pecado, né? Então, irmãos, nós devemos ter muito temor, né? Até porque eles chamam aqui que se fazemos isso porque desconfiamos ou a carne, né, ou porque não temos uma empatia por o irmão, ou, não, ou até mesmo porque não gostamos da forma que o irmão fala, ou do timbre, seja o que for, irmãos, devemos ter muito temor. Eu vi até recentemente uma expressão, né, na internet que o chefe ele está sentado, aí vem João falar mal de Maria. Aí o chefe coloca assim: é bom quando alguém vem falar mal de Maria, mas eu já sei toda a verdade. O Senhor sabe de tudo. Então, assim, se o irmão ele anda de forma desordenada, o Senhor vai tratar esse irmão. Se é algo que a Assembleia tenha conhecimento, o Senhor vai usar a Assembleia para tratar esse irmão, porque tudo que é ligado no céu é ligado na terra, e tudo que é desligado
no céu é desligado na terra. Mas o escritor fala que é algo diabólico. E a gente acabamos de ler que muitas assembleias foram dissolvidas. O testemunho dessa assembleia foi interrompido. Mas tudo isso, irmãos, é algo que o Senhor permitiu. É, o irmão, os irmãos assim, que tem uma caminhada de fé, eles falam que devemos cortar isso logo. Se o irmão vem falar de outro irmão, tem que ser cortado. Tem um irmão que ele diz, vamos falar, ele pergunta a quem vem a ele falar de outro irmão. Vamos falar então quando o irmão estiver presente. Porque uma coisa, irmãos, é nós nos preocuparmos com o irmão que às vezes está tendo alguma dificuldade de não ir na assembleia, seja por falta de recurso, problema de saúde, ou até mesmo devido à localização, né? Às vezes é em outra cidade, mas devemos ter sempre esse cuidado. Se algum irmão que esteja em comunhão também quiser comentar, fica à vontade. Só pode interromper. Ficar longe da mesa do Senhor por mera suspeita ou desconfiança contra alguém ou alguns na Assembleia apenas revela que o suposto mal do qual aquele que se separa pretende purificar-se pela própria exclusão, está dentro dele mesmo. Portanto, seria melhor que ele começasse por si mesmo, em vez de julgar seu irmão e a assembleia, separando-se deles. Tal orgulho farisaico sobre o manto da consciência é muito triste para um cristão, provando a sutileza e o poder cegante da carne em nós. Eu creio que muitos irmãos já ouviram falar, outros irmãos, principalmente o irmão Luiz Amalfi, dizendo que a carne para nada presta. A carne, então não devemos buscar justificação pelo que falamos ou fazemos através da carne, né? Temos aprendido que a palavra que nos lava, né, de toda a sujeira do mundo, né, e nos santifica também, né? A palavra tem esse poder, irmãos. Então, esse pequeno parágrafo, ele traz aqui essa palavra que eu nunca tinha visto até hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sobre aqui achei tal orgulho farisaico é para lembrar-me dos fariseus, né? E da hipocrisia, né? Deixe-me resumir o que foi dito. Numa ilustração simples, suponhamos que um dos filhos de uma família
imagine ter motivos para reclamar contra um de seus irmãos, ou por alguma causa, nutre uma grande aversão por ele. Seu sentimento fica tão forte que ele decide se ausentar das refeições familiares normais. Com a sua ausência daquela mesa, que em si é a expressão do vínculo e da união familiar. Ele não apenas menosprezaria os irmãos e irmãs habitualmente presentes à mesa, mas, sobretudo, cometeria um flagrante desrespeito pelos pais que presidem aquela mesa. Além disso, aquele filho não muito amável, desculpe, vou continuar. Além disso, aquele filho não muito amável, para demonstrar sua antipatia ou desaprovação pelo irmão, expôs-se à fome, procedimento suicida, que pouco serviria ao seu próprio propósito, pois dificilmente se poderia supor que aquele membro separatista da família, que assim despreza a mesa dos pais, fosse tão longe em sua ousadia a ponto de esperar que suas refeições fossem enviadas para o seu local de reclusão. Assim como um obstinado membro de Cristo, separando-se da mesa do Senhor, poderia supor, esperar que as bênçãos de Deus relacionadas com a mesa o seguissem até o exílio que ele mesmo escolheu. Suponhamos agora que aquele filho peculiar e insociável, ao ser repreendido por seu pai, por sua conduta, alegasse que, sendo a mesa dos pais a expressão da comunhão familiar, não seria consistente e honesto da parte dele sentar-se ali com um membro da família com o qual ele sentia que não poderia ter comunhão. O que o pai diria diante de tal desculpa? Ele lhe diria: se seu irmão ofendeu você, por que você não foi até ele, procurando convencê-lo do seu erro com espírito de mansidão e amor fraternal? E se ele não quisesse ouvir você nem Perdão. E se ele não quisesse ouvir você, nem seus irmãos e irmãs, você deveria, você deveria ter me contado, e eu teria advertido, e, se necessário, o reprovado e corrigido. Em vez de seguir este único caminho correto, você, meu filho, proferiu tomar o assunto com suas próprias mãos e constituiu-se acusador e juiz em sua própria causa. Sua maneira de agir não me pareceu conscienciosa, como você deseja apresentá-la, mas antes revela um coração mau e consciência perversa, orgulho e obstinação. A mesa a qual você virou as costas não é sua, nem de seu irmão, mas é a minha mesa. Se você continuar a desprezar a mesa da família e assim desconsiderar seus pais, seus irmãos e suas irmãs, não lhe resta nada além de sair de casa e ir para a pensão do mundo e provar sua comida. Irmãos, que ilustração boa, né? Para entendermos, né? Um coração orgulhoso, uma consciência perversa e um irmão obstinado com sua autojustiça, desprezando assim, irmãos, toda a graça com que o Senhor agiu ao tirar também
do sistema religioso, né? Devemos ter um coração grato, irmãos. O orgulho é que irmãos que estudam não só as profecias, mas também o que subiu ao coração do inimigo de nossas almas, né? Que achou que poderia ser igual a Deus. Então, devemos sempre estar olhando para o Senhor com um coração de humildade, né? Tanto que ele escreve aqui que devemos, numa situação dessa, ir com espírito de mansidão e amor fraternal. Senão, nos tornamos não só orgulhosos, como ele descreve, mas acusador e juiz de nossos irmãos. E nós temos um sumo sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nos ajuda, irmãos, em tudo. Mas devemos tomar como princípio a obediência, a sujeição e a dependência. Jamais, né, como ele descreve aqui, agirmos em dependência. Por isso que nós temos também uma ferramenta que é a oração. E também tem outros irmãos, né, que tem mais uma caminhada de fé. Quando eu falo caminhada de fé, são irmãos que há muito tempo têm esse exercício na verdade, né? Já passaram muito tempo sendo lavados pela água da palavra. Irmãos, fiquem à vontade para comentar, irmãos estão em comunhão também. Só lembrando que é por causa do exercício, né, da palavra que nos ensina que falem um ou dois e os outros julguem. Vamos, então, dar continuidade aqui. Demorei neste ponto por mais tempo do que pretendia, devido à sua ocorrência frequente, especialmente em pequenas cidades e reuniões no campo, onde o conhecimento pessoal é muito mais próximo e mais sujeito a atritos. O fruto da justiça semelha-se em paz para aqueles que promovem a paz, né? Ele finaliza com essa palavra. Vou dar só um tempinho para, se tiver algum irmão que queira comentar. Vigilância e cuidado paterno. Ele coloca aqui Gálatas 6:1, Atos 20, do 28 ao 31, Tessalonicenses 2:11, 2, do 11 ao 12, 1 Timóteo 5:19, 2
1 Timóteo 5,19, 2 Timóteo 4,2 e 1 João 2, do 13 ao 14. Vamos estar lendo pelo menos dois aqui, irmãos. Vamos lá em Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Vamos estar também lendo aqui 1 João 2, do 13 ao 14. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aqui é o irmão dando os dois exemplos do tema que nós vamos estar iniciando a leitura agora. O segundo tipo de disciplina cristã é a vigilância paterna e o cuidado pastoral. Como a disciplina anterior, esse tipo tem um caráter pessoal. A igreja, como tal, não tem nada a ver com isso. Sua intenção é evitar a disciplina da assembleia, que nós conhecemos como irmãos de cuidados, né? Tem irmãos que visitam outros irmãos, né? Para estar em comunhão e fortalecendo também a fé de outros irmãos, né? Ensinando, tirando dúvidas. Vamos lá. Mas enquanto o caso anterior se tratava de uma questão pessoal entre irmãos, este segundo tipo supõe e, na verdade, exige experiência espiritual, sabedoria e graça por parte de quem deve exercê-la. Ele deve falar como pai para seus filhos, como alguém cuja superioridade não é apenas a idade e maior experiência e conhecimento, mas a graça e uma caminhada piedosa. Vós sois testemunhas e também Deus. Poderia dizer o apóstolo da igreja, de qual santa, justa e irrepreensível nos comportamos para com vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2,10, tradução brasileira. Em seguida, ele continua. Assim como bem sabeis de que modo vós exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O mesmo encontramos em Gálatas 6:1. O apóstolo primeiro os exorta, capítulo 5, 25 versículo 25 ao 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros.
invejando-nos uns aos outros. Ele então continua: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai, que quer dizer, restaurai, o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Devemos ter muito cuidado a estar tendo esse tipo de julgamento, irmãos, porque ele fala aqui de um coração quebrantado, né? Principalmente quando os irmãos que têm esse exercício do Senhor de estar tratando outros irmãos ao ponto de esses irmãos não ser julgados pela Assembleia, né? Tanto que ele fala aqui ele dá princípios e desses irmãos que têm esse exercício, né? O que nós chamamos lá no mundo de experiência, aqui nós chamamos de exercícios de fé, né? Sempre lembrando que esse exercício, primeiramente, começa no Senhor, de ir ao irmão e mostrar na palavra que o irmão está errado ou está indo por um caminho errado. Assim como nós tínhamos nossos pais que nos ensinavam a não fazer isso ou aquilo, pensando sempre no nosso bem, né? Então, o Senhor, ele tem dado às assembleias irmãos que têm esse cuidado com outros irmãos, né? Também podemos chamar de pastores, né? Lembrando que nenhum desses irmãos tem o cargo, né? Sempre o encargo. E o Espírito Santo testifica em cada irmão, né? Tanto irmãos que saem para evangelizar, até porque é algo fácil de notar, mas assim como o que nós estamos falando aqui nesse livro, né? Que o Espírito, ele testifica nos outros irmãos que aquele irmão, ele é um mestre, ele é um pastor. Nem sempre aquele que assume uma postura de pai é necessariamente um pai. O verdadeiro pai se comporta e age como pai simplesmente porque o é. Não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Aí o texto bíblico responde: a verdadeira superioridade espiritual não se afirma, mas se faz sentir. Não busca reconhecimento, mas é reconhecida porque é verdadeira. Alguns, alguns em Corinto agiam como pais, mas na verdade eram bebês. Desculpem, irmãos. Então, tratar esses irmãos que têm esse exercício de cuidar de outros irmãos tem que ser pais que, ao tratar esses irmãos, não hajam com ar de superioridade, né? Como muitos de nós que passamos pelo sistema religioso, sabemos como é que funcionava, né?
Então, graças ao Senhor que nós temos hoje esse conhecimento, essa luz. A autoridade paterna na igreja deve estar associada à ternura maternal, como foi o caso do apóstolo. Ele não apenas exortou os tessalonicenses como seus filhos, ele também sabia como confortá-los. Ele vos escreveu: fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. O poder perfeito e a ternura perfeita não estão, uni, não estão unidos em nosso Deus. Sua mão é tão terna quanto é poderosa. Lançará os incrédulos no lago de fogo e enxugará todas as lágrimas do rosto de seus amados filhos. Devemos sempre lembrar, irmãos, que a balança do Senhor é justa. Pais são aqueles que conhecem aquele que é desde o princípio, a quem não apenas foi dado todo o poder no céu e na terra, mas aquele que também é manso e humilde de coração. Eles aprenderam a Cristo, cujo jugo é suave e seu fardo é leve, e são, portanto, capazes como tais que são espirituais, com autoridade, ternura paternais, para restaurar aqueles que foram surpreendidos em uma falta, com espírito de mansidão, e levar as cargas uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Aqui tem uma nota. Essa última qualidade, especialmente, constitui os verdadeiros pastores, isto é, aqueles que não apenas alimentam o rebanho, mas que, diante de Deus, tomam sobre si todos os cuidados e tristezas, o pecado e a miséria de um irmão que erra, e dele trazem um remédio para aquele que está falhando, como também observou de forma maravilhosa. Que bom essa nota, né? Bem explicativa. Tal pessoa vai até seu irmão errante, cujo pecado e carga ele assumiu diante de Deus como se fossem seus, e fala a seu irmão palavras de graça e verdade. Palavras de verdade, assim ditas, com amorosa gentileza ao irmão que erra, sempre encontrarão um bom lugar com ele, mesmo quando não forem bem recebidas de início. Nesses últimos dias, quando o orgulho e a vontade própria levantam a cabeça, não só no mundo, mas infelizmente na Igreja de Deus, o serviço cristão de levar os pés, de lavar os pés uns dos outros, devem frequentemente esperar uma recepção indelicada. Há homens cuja pele é tão fina que um leve arranhão faz que o sangramento seja difícil de ser estancado. Então, hoje em dia, não são poucos os cristãos com uma constituição espiritual tão tenra, ou talvez tão delicada, que ao menor arranhão acidental, levantam-se como se tivessem sido perfurados por uma adaga. Creio que aqui ele está falando que irmãos que realmente são sensíveis e outros não, mas que a palavra sempre tem uma direção para tratar cada tipo de irmão.
Eles apenas provam quão pouco seu coração foi estabelecido pela graça e quão pouco aprenderam daquele que é manso e humilde de coração. Mas isso não deve nos impedir de cumprir nosso dever sob a graça, de lavar os pés uns dos outros. Que nosso gracioso e humilde mestre, que é o amor, mas também o santo e verdadeiro, tão solene. Ô, irmãos, perdão, é que está passando um carro com um som tão alto aqui que está invadindo a casa. Agora sim, vou estar continuando aqui. Mas isso não deve nos impedir de cumprir nosso dever sob a graça, de lavar os pés uns dos outros, que nosso gracioso e humilde mestre, que é amor, mas também o santo e verdadeiro, tão solenemente ordenou aos seus na noite que antecedeu sua morte na cruz, depois de ele mesmo nos ter dado o exemplo. Aí tem essa nota aqui. Esse pequeno arranhão não intencional acontecerá às vezes, mas é algo muito diferente das alfinetadas infligidas pelas três desprezíveis pelos três desprezíveis consoladores de Jó em sua tentativa de lavar seus pés. O resultado do serviço deles foi que Jó teve que orar por eles, para que o Senhor não tratasse com eles de acordo com a sua loucura. Essa nota foi difícil de ler, viu, irmãos? Muito, muito lúcida essa nota, né? Diz que devemos sempre nos colocar diante do Senhor em dependência para falar com o nosso irmão. Apesar de essa parte que nós estamos dentro está se referindo a, ao irmão que tem um dom de pastor, né? Mas é bom até também, irmãos, quando formos aconselharmos, né? Eu digo que quando o irmão, às vezes, traz até uma questão, não é necessário que a gente responda de imediato, né? É bom nos colocarmos também até em dependência no Senhor, em oração, que o Espírito vai nos ajudar, né? Para que assim possamos sermos usados, né? Como vasos para a honra do Senhor. Só vou olhar aqui o tamanho. Pronto, vamos finalizar até aqui. Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 13, do 12 ao 17.
A mansidão e a humildade cristãs, tão intimamente ligadas ao amor cristão, são requisitos essenciais no serviço de lavar os pés. Creio que ele esteja se referindo ao que nós lemos num capítulo anterior, né? Que como um requisito, né? Que ele fala, né? Às vezes os irmãos que têm esse exercício de pastorear, às vezes na própria palavra eles vão levar a um irmão que recentemente se afastou do sistema, e os irmãos até não insistem, né? Porque tem um exercício de, às vezes, levar uma palavra de um ensino, uma exortação, uma correção ao irmão, o irmão não aceitar bem. Mas lembramos que a palavra que tem o poder, né? Mas o requisito para esses irmãos é de serem humildes e terem um coração quebrantado. Quando o nosso Senhor disse, eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele certamente não quis dizer que deveríamos imitá-lo nos meros preparativos para esse serviço, como cingir-se com a toalha e derramar água na bacia. Muitos demonstram grande aptidão para tais preparativos, mas para mas, desculpa, muitos demonstram grande aptidão para tais preparativos, mas desmoronam no ato de lavar os pés, porque evitam ajoelhar-se para se chegar aos pés do irmão. Eles entram em sua presença com um ar que diz: vim lavar seus pés. Preparativos assim se assemelham mais aos de um barbeiro do que a um serviço humilde de um cristão lavando os pés, e geralmente fazem mais mal do que bem. Um conhecido servo de Cristo observou verdadeiramente: se eu não julgar primeiro em mim mesmo a carne que vejo ativa em meu irmão, pois a mesma existe em mim, não estou apto para lavar os pés de meu irmão. Se antes de ir ao irmão para lavar seus pés, eu tiver estado no pó perante do Senhor, vou parecer pequeno perante meu irmão, e assim poderei remover suavemente a contaminação. Quanta humildade devo ter para com o irmão, o suficiente para suprir sua falta dela. Se ele não dobrar os joelhos, deixe-me dobrar os meus, e ele logo o seguirá. Não fez Gideão isso diante dos Efraimitas? Juízes 8, do 1 ao 3. Quanto amor devo ter por meu irmão? O suficiente para compensar sua falta dele. Não nos deu o exemplo o grande apóstolo da igreja, segundo Coríntios 12, 15. Assim deveria ser entre os membros de Cristo. Um membro deveria suprir os outros. É assim entre nós? Irmãos, vamos dar uma lida lá em 2 Coríntios 12, 15.
Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Se eu não tiver errado, creio que o apóstolo ele toma o princípio do Senhor, né, de padecer pelos irmãos, né, em favor de, de que esses irmãos alcancem a sublimidade, né, do Senhor, ou até mesmo eles sejam exortados, né, a um entendimento, a um comportamento, ou também a um caminho errado, né? Então, aqui, né, é o princípio do que o irmão descreve lá no livro. Perdão, irmão, eu nem compartilhei o livro. Alguém pode me confirmar se estava compartilhado a Bíblia? Não, estava não. Obrigado, irmão. Aqui, irmãos, vou ler de novo. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Sendo um importante serviço cristão do lavar os pés, que faz parte integrante da gama mais ampla de vigilância paterna e cuidado pastoral, pensei que algumas observações sobre o dever cristão geral ao lavar os pés poderão ser oportunas em meio às dificuldades crescentes que assolam a casa de Deus vivo nesses últimos dias. Irmãos, já são 9h20. O que é que os irmãos acham aí de nós estarmos finalizando por hoje? E o Senhor permitindo, no próximo sábado, nós vamos estar iniciando desse tópico aqui. Os irmãos que estão em comunhão aí, tem irmão Renato. Tudo bem, Renato? Ok, irmãos. Graças ao Senhor, mais um estudo. E vamos estar aqui finalizando. Vou estar tirando a gravação.